Mas, para falar especificamente em educação, em inteligência artificial em aplicação, eu creio que seja importante dar, pelo menos, uma percepção, minha percepção, do impacto da inteligência artificial na sociedade e, daí, a decorrência da importância de olharmos a inteligência artificial especificamente na educação. O que nós estamos vendo é que nós estamos caminhando para uma era digital. Já estamos envolvidos nessa era digital, mas alguns termos até surgem, como quarta revolução industrial e assim por diante, que eu, pessoalmente, não julgo muito adequada, porque essa nova fase, que eu não sei como no futuro será chamada, ela é diferente das, digamos, revoluções industriais anteriores, não só pela velocidade e amplitude com que as mudanças acontecem, mas por um fator extremamente importante. As tecnologias que nós desenvolvemos na sociedade até agora, até recentemente, eram tecnologias que potencializavam a nossa força física. Um trator, um guindaste, um automóvel, que permitia empurrar toneladas, levantar toneladas, correr a 200 por hora. Nós agora estamos com inteligência artificial potencializando a nossa capacidade cognitiva. Nós nunca passamos por isso na nossa sociedade, como sociedade. Então, os impactos serão muito grandes. Por outro lado, nós já estamos vendo que, embora a inteligência artificial tenha um potencial muito grande, nós temos que reconhecer que ela tem uma série de limitações também. O primeiro, indiscutivelmente, que a inteligência artificial ela não é inteligente. Ela, no fundo, é um conjunto de modelos matemáticos no qual nós, digamos, entendemos o problema de negócio e transformamos em fórmulas matemáticas que, de alguma maneira, aprendem, entre aspas, um determinado comportamento e nos dão algumas respostas. Então, por exemplo, nós temos sistemas que conseguem reconhecer imagens muito bem, quer dizer, eles enxergam, mas eles não leem, eles não se reconhecem se identifica ali um câncer de mama, por exemplo, como nós temos uma aplicação que faz isso, mas ele não tem noção que é um câncer de mama. Se ele lê um texto ou complementa um texto e consegue fazer, por exemplo, um sumário de um relatório, ele não entende o contexto, ele trabalha estatisticamente em cima daquelas palavras. Então, isso significa que, embora seja estreita, ou seja, é muito diferente da inteligência humana, eu posso dirigir meu carro, posso ser um médico, posso jogar xadrez. A inteligência artificial, até o momento, só faz uma coisa. As máquinas que jogam xadrez não dirigem carro, que dirigem carro não identificam imagens médicas. Né? Então, ela é muito estreita nesse sentido. Mas ela consegue fazer coisas absolutamente fantásticas, embora sejam muito estreitas. Elas não apenas ficam numa linha de produção e tornam totalmente robotizada uma linha de produção, por exemplo, de um automóvel, uma linha de produção de uma grande montadora, onde praticamente você não tem pessoas mais mexendo ali na fabricação do veículo, são robôs, mas não apenas na linha de produção, mas em atividades que antes eram consideradas inerentemente humanas, nós já vemos a intervenção da inteligência artificial, apesar das suas limitações. Por exemplo, na área do direito, onde eu consigo fazer análise de jurisprudência, consigo identificar que um determinado contrato tem omissões ou tem erros e assim por diante. Substitui advogado? Não, mas substitui, por exemplo, o advogado estagiário. De maneira geral, a formação de um advogado é teoria na universidade e prática no escritório de advocacia. Talvez eu não precise mais ter esse estagiário. Isso me leva ao ponto que nós vamos falar depois da educação. Como é que eu repenso o sistema educacional para formar um advogado que não vai ter essa prática no escritório, vai ter que ser na faculdade. O modelo da universidade vai mudar. Nós conseguimos falar em complementos às ações médicas, ficar olhando imagens digamos, de um câncer de mama ou de uma imagem de uma doença na pele, que é basicamente o reconhecimento de padrões, padrões de pixels, pequenos sinais numéricos numa imagem. Não precisa de um ser humano, a máquina faz isso bem.
mas o entendimento do que é aquela doença, o impacto disso na vida da pessoa, é o médico que sabe. Portanto, ninguém se lembra de fazer a avaliação do resultado. Ou seja, estas pessoas que nós tiramos nos diferentes subsistemas, o que é que estão a fazer? Será que estão a contribuir para a sociedade? Portanto, esta é que é uma questão importante. Porque se fizer esta questão, vai ser possível perceber que o fato de termos possivelmente pessoas capacitadas e, no entanto, estão a vender amendoim na rua, ou estão a desenvolver atividades informais e sem o aproveitamento correto da sua capacidade, porque, na verdade, não tiveram acesso às competências que se adequam ao seu perfil. Daí que o uso da inteligência artificial é infalível, não é? É necessária. E por que se propõe a utilização da inteligência artificial? Primeiro, porque a ferramenta de inteligência artificial vai poder acompanhar o estudante, o aluno, em toda a sua vivência, quer seja na sala de aulas, quer seja no pátio da escola, quer seja em casa, quer seja no trajeto escola-casa, casa-escola. E, por outro lado, também, esta ferramenta pode criar condições para que haja uma personalização. A Sásia bem disse na sua introdução, e o César também depois enfatizou, que é o conceito de um professor por aluno, okay? Ou seja, um aluno para cada professor. Portanto, quer dizer que o professor iria aprender que conteúdos deverá, digamos, partilhar ou transmitir para o aluno, e estes conteúdos não seriam fixos, porque o que está a acontecer atualmente é que é um pacote. Veja que estamos aqui reunidos, estamos a vir de países diferentes e alguns, no caso de Sásia, somos do mesmo país, estudamos em universidades diferentes, mas estamos aqui a discutir e partilhar ideias. Então, por que estudantes na mesma sala não vão ter possibilidade de ter professores diferentes? Portanto, é esta a questão. E depois, quando se dá exatamente a mesma coisa, o que é que se espera? Está-se à espera da mesma coisa, o que é impossível. Ok? Então, por outro lado, é preciso que o professor, este professor artificial, defina os conteúdos a lecionar focalizados a este indivíduo específico, ok? De acordo com o seu perfil. Então, o que é que isto vai permitir? Vai permitir que haja um armazenamento de um conjunto muito grande digamos, de dados que permitam o melhor entendimento deste aluno. E neste caso, este professor, digamos, pode desempenhar não só a tarefa de ensinar, mas de educar. A desigualdade de género. Nos países em desenvolvimento, as meninas não chegam a completar 12 anos de escolaridade porque têm oportunidades de educação muito limitadas e porque enfrentam muitos obstáculos. E isso custa aos países 15 a 30 trilhões de dólares em perda de produtividade e de renda ao longo da vida. E esses custos têm a ver com o facto de que as meninas que ficam fora da escola deixam de contribuir para os seus países com o seu trabalho, com o seu saber, com a sua inteligência, e isso leva a uma perda significativa do PIB. E por isso é necessário nós ampliarmos o acesso das meninas e dos adolescentes, nomeadamente, e a começar logo pelos serviços de saúde reprodutiva, saúde infantil, saúde materna de qualidade. Precisamos de ajudar os países a formular agendas de política que tornem a demografia e o género centrais para o crescimento. E eu digo todas estas coisas não só... eu sou uma ativista dos direitos humanos, ponto. A especialidade nos direitos, nas questões de género e nos direitos das mulheres é apenas, como eu disse, uma especificidade. Nós temos que pensar que atualmente cerca de 132 milhões de meninas entre os 6 e 17 anos em todo o mundo estão fora da escola.
e 75% delas são adolescentes. Se nós virmos que na maior parte dos países a percentagem de mulheres é superior à dos homens, isto significa que mais de metade da população de todos os países está prejudicada, e daí a importância de fazer também este caminho inclusivo com as mulheres, com as meninas e mulheres, e com uma atenção muito particular a estas questões da desigualdade de género. No caso das meninas e das mulheres também, é preciso ensinar-lhes habilidades para a vida, como por exemplo a solução de problemas, a negociação, as técnicas de recusa. Nós temos a questão do casamento infantil, na maior parte dos países africanos, como uma prática cultural nociva, mas que não é vista, quando ela é praticada, não é vista como nociva. E, portanto, técnicas de recusa ensinadas às meninas vai permitir, provavelmente, reduzir essas situações. Dar-lhes conhecimentos sobre a saúde reprodutiva e sobre a nutrição são extremamente importantes. Então, há aqui uma série de aspectos do ponto de vista das políticas dos países que é preciso ter em conta. Se calhar são eles prévios, ou talvez não sejam prévios, talvez tenham que caminhar lado a lado com toda esta evolução de que estamos aqui a falar hoje. Boa noite a todos, obrigado pelo convite e quero dar os parabéns a todas aquilo que os meus colegas de painel disseram. Já mencionaram várias coisas que eu também ia abordar, isto é uma das coisas mais de dizer a última, mas também me dá a oportunidade de agora comentar ou tentar acrescentar um pouco aquilo que eles disseram. E como o César falou logo no início, estas tecnologias têm aplicação em várias áreas, da saúde, jurídica, agricultura, várias áreas. Elas são sempre usadas para facilitar e melhorar a nossa vida. É para isso que nós usamos estas tecnologias, como quase todas as tecnologias novas. Portanto, é lógico usarmos também para a educação, porque nós queremos formar cada vez melhor as nossas crianças e os nossos jovens adultos. Portanto, quando nós usamos estas tecnologias, elas têm logo vantagens imediatas, tanto para os estudantes como para os professores e para as escolas. E vários meus colegas também já falaram um pouco disso, por exemplo, e uma coisa que eu queria dizer que toda a gente, muita gente viu, quem tinha filhos que começaram a ter aulas remotas agora com a pandemia, que é a possibilidade de ter educação, ter aulas a qualquer hora, ter acesso à educação a qualquer hora, já não ter a necessidade de ter que ser àquela hora, ter que ir para a escola, ter que ser ali. Portanto, há uma flexibilização de horários e geográfica até da educação. E depois também na parte do feedback, portanto, eu tenho hoje uma dúvida, mas tenho que esperar até amanhã para quando estiver com o professor para perguntar. Não, eu posso, tendo estes tutores virtuais, também já falaram, de a qualquer momento eu poder colocar uma questão, colocar uma dúvida e ter uma resposta. Mas também toda a parte do ensino personalizado, portanto, é muito o adaptar o ensino ao nível de conhecimento que o aluno tem e também ajudar em áreas que ele é mais fraco. Portanto, nós podemos com estas tecnologias identificar quais são as áreas que o aluno tem mais dificuldades, com base nisso indicar ou recomendar material adicional ou material específico para melhorar nessas áreas. Pode-se fazer um acesso, uma avaliação inicial daquilo que qual é o estado que o aluno está, aquilo que ele sabe, e depois com base nisso fazer um ensino diferenciado. E também o tutor virtual pode fazer uma outra coisa que não é só ajudar, mas também ir fazendo aquele acompanhamento do progresso, como é que o aluno está a evoluir e passar essa informação para o professor para dizer, em vez de ser aquela avaliação pontual, como estavam a falar, de ser uma avaliação contínua, em que se acompanha o progresso e que o professor pode ter a informação de como é que o aluno está a evoluir e que área é que está a evoluir. Mesmo depois para o professor, por exemplo, quando o professor tem muitas turmas, tem muitos alunos e ele faz os testes ou faz os exames, imaginemos que às vezes não é fácil para o professor, ou se calhar às vezes até nem olha para isso, porque no ensino clássico e no ensino que nós temos hoje deu-se a matéria, fez o exame, acabou aquela matéria, vamos avançar para a próxima.
Com estas tecnologias e com a análise dos dados daquilo que foram os resultados, o professor pode ter informação de há aqui temas específicos, perguntas específicas em que muitos alunos erraram ou tiveram dificuldades e pegar nessa informação para dizer, então é preciso fazer um reforço destas matérias para estes alunos, ou se calhar o professor tem que voltar até a rever a matéria para todos os alunos, foi uma área que se viu que eles tinham mais dificuldade. Portanto, a inteligência artificial também permite ter muita insight, ter informação e obter essa informação em ações concretas para melhorar o seu trabalho. Portanto, quando há bocado o colega dizia que isto não quer dizer que o professor não vai ter trabalho, vai ter, se calhar até vai ter mais trabalho, vai ser um trabalho mais dirigido e mais personalizado. Portanto, consegue reforçar, auxiliar o trabalho do professor. Depois, também até na interação que os professores têm com os alunos, por exemplo, o aluno pode ter interesses específicos e dependendo onde os alunos estão, as diferenças culturais, as diferenças de idades, tudo, pode ajudar o professor a adaptar a forma que ensina, como está a ensinar os conteúdos.